Se você trouxe sua Bíblia, vá para o livro de Tiago, capítulo 1. Se você não sabe onde está, vá ao início da sua Bíblia, ao índice e encontre o número da página. Se você estiver usando o iPhone ou iPad, clique. Vamos recorrer um trecho da Escritura que acredito que pode fazer a diferença na sua vida, fazer a diferença na nossa igreja e, em última análise, fazer a diferença em todo o mundo. Então, vamos ver Tiago. Capítulo 1. Esta manhã você obteve uma descrição perfeita do que é a adoração. Se você se pergunta por que viemos aqui todos os domingos, por que a adoração importa se você é um seguidor de Cristo? A Bíblia ensina que a adoração é como um incenso. Se você já acendeu uma vela porque adora o aroma doce que ela cria em sua casa, a Bíblia diz que isso é o que a adoração faz. Que nossa adoração, nosso canto a Deus com um coração focado nele, realmente é como um aroma doce no céu, enquanto Deus celebra a adoração, enquanto o celebramos. Que grande momento! Então, Tiago, capítulo 1. Quero te atualizar se você perdeu a semana passada, mas suponho que nenhum de vocês tenha perdido o domingo passado, certo? Mas pensem nisso. E de fato, se vocês perderam na semana passada, podem assistir a mensagem online. Mas temos falado sobre uma cultura de caos. Falei sobre o que está causando o caos em nossa cultura. Mostrei os resultados desse caos. Mostrei as filosofias que foram adotadas em nossa cultura e sociedade. E o que a Bíblia ensina, inclusive, sobre o que isso faz a uma cultura. Assim, isso é o que eu quero fazer hoje. Porque na semana passada eu falei sobre uma cultura de caos. Esta semana eu quero falar sobre como conquistar o caos. Quero dizer a vocês que mesmo com tudo o que está acontecendo, escutem. Alguns de vocês estão bem, estão confortáveis, mas há alguns de vocês que se sentem intimidados, preocupados e angustiados com o futuro pelo que veem na cultura. E, no entanto, a Bíblia nos diz para a sua família, para seus filhos, para seus netos, para a nossa cidade, para a nossa cultura. A Bíblia nos diz como podemos conquistar o caos. Então, Tiago, capítulo 1, é aí que vamos nos concentrar. Mas quero começar com uma história que Jesus contou. Se você retroceder e olhar para Mateus 5, 6 e 7, lerá um dos maiores sermões já pregados, provavelmente, de fato, o maior sermão já pregado. Jesus está ensinando e explicando do que se trata a vida, está explicando do que se trata a eternidade, está explicando do que se trata Deus. E realmente, novamente, é o sermão mais famoso da Bíblia. Ele termina o sermão, chega ao final, faz o que eu faço. Ele quer ilustrá-lo. Em Mateus capítulo 7, narra a história de dois homens que saíram para construir casas. Ambos saíram e construíram casas. Eles as construíram sobre diferentes fundações. Um homem saiu e a construiu sobre o que Jesus definiu como uma fundação sólida, a rocha. Depois diz que outro homem saiu e construiu sua casa sobre a areia. Jesus está ilustrando e diz, isso é o que acontece na vida. Agora pensem, ele é Deus, ele criou tudo, ele é o designer e o definidor da vida, e ele está aqui neste momento. Quero dizer, pense nisso por um minuto. Aqui está Deus em carne ensinando sobre o que se trata a vida. E quando chega ao final de ensinar sobre o que se trata a vida, diz, há dois tipos de pessoas. Os dois tipos de pessoas são, um sai e constrói sua casa sobre uma base firme, na rocha. E ele diz, mas outro sai e constrói sua casa sobre a areia. E então Jesus disse isso. Ele disse, mas depois vieram ventos inesperados. Alguém já teve algum vento inesperado em sua vida? Ele diz, e então vieram as tempestades. Poderíamos chamá-las de golpes da vida, golpes de suas circunstâncias. Nesta sala, pessoas online, quero dizer, estamos cheios de pessoas aqui, conectadas em nossa igreja, que conhecem os ventos da vida, que conhecem as tempestades da vida. E Jesus diz, isso é o que acontece. Ele diz que essas duas casas suportaram o golpe daquela tempestade. E diz que a que foi construída sobre a areia. Isso eu defini na semana passada. O que está dizendo é que aquele que construiu sua casa sobre uma filosofia, aquele que construiu sua casa sobre o pensamento humano, aquele que construiu sua casa apenas no senso comum e na capacidade do homem. Dos que falamos na semana passada foram o individualismo, falamos sobre o secularismo e também falamos sobre o relativismo. Aqueles que construíram sua casa sobre isso, a Bíblia diz que a areia desmoronou e sua casa foi destruída, mas disse que aquele que construiu sua casa sobre a rocha pôde resistir às tempestades da vida. E a lição do que Jesus estava fazendo, ele estava dizendo, ei, estou te mostrando do que se trata a vida e a liberdade. E ele diz, você vai poder escolher que casa constrói, que fundamento escolhe.
E a lição do que Jesus estava dizendo foi esta: quanto mais nos afastamos dos princípios de Deus, mais nos afastamos dos padrões de Deus. E isso pode ser culturalmente e também individualmente. Quanto mais seu casamento se afastar, quanto mais sua família se afastar, quanto mais seu pensamento se afastar dos padrões e princípios de Deus, vocês sabem o que vai acontecer. Mais caos será produzido em sua vida. Quero dizer, isso é o que Jesus está nos dizendo, o que a Bíblia está nos dizendo uma e outra vez. Quanto mais se afastar dos princípios de Deus, mais se afastará dos padrões de Deus. Ir a Gênesis e ver isso. Ler os primeiros 5 livros da Bíblia, todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ele diz, você experimentará mais caos. Vou colocar isso na tela. Depois que Jesus conta a história em Mateus capítulo 7, versículo 24, eu a resumirei para vocês. Ele apenas diz algo assim como, todos os que ouvem estas minhas palavras, todos os que ouvem a verdade, todos os que ouvem meus padrões, meus princípios, todos os que ouvem essas coisas. E então ele diz isso. Ele diz e age sobre elas, ou seja, como aquele que dá um passo, aquele que crê, aquele que constrói sua vida sobre isso e as coloca em prática. Em outras palavras, ele faz o que eu ensinei a fazer. É como um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Pense nisso porque vemos o caos. Vemos o caos na cultura, mas como construímos nossa vida na verdade? Como diz Jesus, aqui está a fundação que se mantém. Eles constroem sua casa sobre rocha. Isso levanta uma pergunta. Como? Como construo minha casa sobre a rocha para quando chegarem as tempestades que vão vir? Assim, quando chegarem os ventos traiçoeiros que vão chegar, possamos lidar com eles. O que me encanta na Bíblia é que você pode fazer perguntas a ela. E é bom fazer perguntas para obter respostas. Mas podemos fazer a pergunta, como construo sobre isso? Como consigo essa rocha na minha vida? O capítulo 1 de Tiago nos dá uma visão incrível de como você e eu fazemos isso. Pense nisso por 1 minuto. Eu poderia dizer, se você é um pai e está pensando, quero ser um pai melhor, quero ser melhor para meus filhos, este é o sermão para você. Como se você dissesse, tenho problemas no casamento e preciso melhorar. Casamento tem problemas, pastor. Fale sobre isso. Aqui está a fórmula para um casamento melhor. Você pode nomear as circunstâncias. Você pode nomear o âmbito, a luta, a dificuldade, a adversidade. Você pode aplicar o que vamos ensinar esta manhã e vai melhorar. Você vai experimentar bênçãos e liderança de Deus se aplicar isso. Isso é como a totalidade da vida. Isso é como falar sobre a base firme, sobre o que você deve construir sua vida. Vamos nos aprofundar. Construo minha vida e sobre o que a construo é sobre a verdade. A primeira maneira em que construo minha vida, a rocha, essa fundação, o que Jesus estava dizendo é a verdade. Assim, quando você constrói sobre a verdade, não desmorona, não cai. A primeira maneira em que construo minha vida sobre a verdade, Jesus diz, assim é como você constrói sua casa. Aqui é onde você constrói sua casa. Ouça a palavra de Deus. Jesus em Mateus 5, 6, 7 está dizendo, aqui está a vida, aqui está a vida, aqui está a verdade. Agora você precisa construir sobre o que eu te ensino e se manter firme. Se não o fizer, não estará firme. Agora eu não estou fazendo essa afirmação. Isso não é algo que os batistas ou o pastor afirmam. Jesus diz isso. Jesus diz, se você ouvir a minha verdade, se você ouvir o que eu digo, há uma fundação firme. E assim, em Tiago capítulo 1, começando no versículo 19, ele diz, meus amados irmãos, isso é algo que os seguidores de Cristo deveriam saber. Se você está aqui e diz, sou um seguidor de Cristo, você é, se está aqui no mês de julho. Isto vocês sabem, meus amados irmãos, vocês devem saber se são seguidores de Cristo. Devem ser rápidos para ouvir, lentos para falar e lentos para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, uma pessoa irritada, quando deixamos que isso se acumule em nós, não produz a vida que Deus deseja. Assim é como você poderia ler isso. Ele volta e diz, portanto, deixando de lado toda a imundícia e todo o resto de maldade, com humildade, recebam a palavra implantada que é capaz de salvar suas almas. Então ele diz literalmente, sejam rápidos para ouvir. Ele diz, recebam a palavra, ouçam. A palavra recebam é uma palavra interessante em grego. A palavra para receber significa dikoma. Essa é a palavra que se usa e significa tomar posse. Então, o que ele está dizendo é que você precisa se apegar à verdade, se apegar à palavra. É literalmente uma palavra que em seu idioma grego teria sido um termo usado para hospitalidade. Significa dar as boas-vindas. É uma atitude de aceitação. E ele diz, recebi a palavra, mas quero que notem outra palavra. Isso está na tela, não percam.
A outra palavra que ele usa chamada implantada em mim, ele diz, recebo. Tem uma aceitação pela verdade, pela palavra de Deus e está implantada dentro de mim. Literalmente, o que está dizendo é que se você é um seguidor de Cristo, vejam, alguns de vocês nunca ouviram isso. Entendam algo, não estou tentando ser místico, estamos sendo espirituais, estamos falando a linguagem da Bíblia. O que estou prestes a explicar é que se você voltar ao versículo 18, eu o colocarei na tela para aqueles que não têm sua Bíblia. No versículo 18 diz isso, ele nos trouxe à existência, está falando de Deus, está falando sobre os seguidores de Cristo. É a passagem da Escritura para aqueles que confiaram em Cristo. E a Bíblia diz no versículo 18 que que Deus nos trouxe à existência pela palavra da verdade. Eu digo, a vocês isso pode ajudar alguns de vocês como qualquer coisa que tenham ouvido ao estudar a Bíblia. Porque muitas pessoas lutam para ler a Bíblia e entendê-la. E assim, quero me certificar de que você entenda porque há uma grande lição aqui. Jesus, quando falando com os líderes religiosos, estava falando com pessoas. Jesus diria isso. Eles estavam perto das coisas de Deus, mas eram corruptos. Isso é o que Jesus ensinou. Estavam perto de Deus, mas eram corruptos. Estavam pegando o que Deus disse e usando do seu jeito. Estavam usando isso contra as pessoas. Estavam usando como um martelo para golpear as pessoas e obrigá-las a se comportar da maneira que eles queriam. E Jesus lhes disse em João capítulo 8 e versículo 37, ele disse, vocês buscam me matar. Estavam tentando matar Jesus porque não gostavam do seu ensino, porque a minha palavra não encontra lugar em vocês. Ele dizia, não percam isso. Literalmente o que estava dizendo porque minha palavra não foi implantada dentro de você. Assim como o que ensinei, minha verdade não está em vocês. Esses líderes, considerem, esses líderes conheciam sua Bíblia melhor do que ninguém. Ele falava com as pessoas religiosas e lhes diz que tem um problema e aqui está. E alguns de vocês podem tê-lo esta manhã. Ele diz, você tem um problema, minhas palavras não estão em você, não tem lugar em você, não estão implantadas. Você não está me respondendo porque não tem parte de mim, não está implantado em você. Pense nisso desta maneira e você vai achar que estou louco quando ilustrar isso, mas espero que entendam. Então venham aqui, quantos de vocês amam o restaurante Olive Garden? Como 2 pessoas. Olive Garden está em apuros, posso dizer isso. Mas, se você ama o Olive Garden, vai ao Olive Garden e pensa, cara, quero o prato tour da Itália, ou quero o frango marsala, não posso esperar para comê-lo. Mas há um problema no Olive Garden, eles trazem uns pãezinhos incríveis. Não é verdade. Vocês sabem do que falo. E então eles trazem aquela salada, oferecem aperitivos, sopas e todo esse tipo de coisas. Então, se você não tiver cuidado, vai se encher de outras coisas em vez de se encher do principal, da comida principal, do prato principal. Alguns irão a um restaurante e olharão os aperitivos. Isso parece bom. E antes que percebam, 4 deles estão na sua mesa. Você pediu uma comida, mas está tão preocupado com o que já tem que não tem espaço para o que vem. E isso é o que acontece com muitas pessoas. Escute-me atentamente. O que acontece com muitas pessoas é que estão tão cheias de excesso que não há espaço para o que Deus quer para a sua vida. No versículo 21, não quero que percam isso. No versículo 21, esta palavra não veio para os seguidores de Cristo. Agora ele diz, pensem nisso. Jesus estava falando sua palavra aos líderes religiosos, mas não havia lugar neles para recebê-la. E o que diz no versículo 21 é que diz, ouça, mas para os seguidores de Cristo não me ouviram e rejeitaram. Ele diz, não, a palavra de Deus está implantada em você. É como se a semente tivesse entrado em seu interior. E agora está enraizando dentro de você. E isso é surpreendente porque escuta com atenção. Ele está falando da palavra de Deus, falando da verdade, mas isso é o que ensina. Usa a mesma terminologia do Espírito Tiago. E o que a Bíblia diz, o que muitas pessoas não entendem ou não sabem. Você sabe o que a Bíblia ensina. Algo chamada iluminação, nossa classe de fundamentos. Passamos nossa classe de jornada de vida em permanência, falando sobre a iluminação e o que é a iluminação. O que é a iluminação? A Bíblia ensinaria que a verdade não se aprende. A Bíblia ensinaria que a verdade espiritual não se aprende. A Bíblia te ensinaria que a verdade espiritual se revela, em outras palavras, quando a verdade nasce na sua vida e você entende, alguns já tiveram essa experiência, como quando foram à igreja. Eu cresci na igreja e estive lá toda a minha vida e pensei, que desperdício. Eu não aproveitei. Sou um desses tipos que, se não tivesse vindo a Cristo quando o fiz, teria deixado a igreja e não teria ido porque não via nenhum propósito nisso. No dia 27 de novembro de 1994, me arrependi dos meus pecados e confiei em Jesus Cristo.
E é como se Deus tivesse aberto uma janela, uma porta, e mostrado um caminho e vida melhores. É como a palavra se implanta em você. O Espírito de Deus, assim como Deus te dá seu Espírito quando você se torna seguidor de Cristo, Ele te dá a sua palavra, Ele te dá a sua verdade. E a Bíblia diz, como uma semente que entra na terra, lança raízes e brota. Ele diz, isso é o que Deus faz com a verdade. O Espírito de Deus ilumina, Ele abre, Ele remove as vendas e te permite aprender e ver a verdade em sua vida. Eu adoro. Pensem nisso porque sei que quando se ensina algo assim, pode ser confuso para alguns que nunca ouviram. Mas você pode voltar até Agostinho. E isso foi há muito tempo. E quero que você ouça uma citação dele. Ele disse, somos muito fracos para descobrir a verdade apenas com a razão. O que a Bíblia nos ensinaria, o que a Bíblia nos diria, é que se você vai entender a verdade, se você vai experimentar a verdade, se sua vida vai produzir a verdade, só há uma maneira de isso acontecer. Deus precisa fazer uma obra em você, se aproximar de você, abrir seus olhos para ver. Esse é o fundamento do cristianismo. O fundamento do cristianismo não é que algum tipo tenha recebido uma revelação e escrito algo. O fundamento do cristianismo é o fato de que Deus em carne veio à terra. Deus é quem fez a revelação, Deus é quem fez o trabalho, Deus é quem faz o trabalho. Chama-se iluminação, onde Deus abre seus olhos, te molda, te forma, te dirige nesta vida. Agora, eu percebo que para muitas pessoas isso pode não ser compreendido, mas há transformação quando as pessoas vêm a Cristo. É porque essa iluminação acontece. Deus entra na obra e no coração de alguém. Pense sobre isso. Vivi cegamente até 27 de novembro de 1994. Gradualmente, Deus começou a trabalhar em mim, a moldar-me, a formar-me, a ensinar-me, a mostrar-me e a revelar-me. E agora estou aqui. Não sou o melhor homem, mas sou um homem melhor graças a Cristo. E isso é o que ele está dizendo. Deus revela, ensina e mostra. Essa é uma parte enorme do cristianismo. A iluminação, o Espírito de Deus revelando, ensinando e mostrando a verdade na sua vida. Por isso fazemos isso. Estudamos a Bíblia e nos reunimos. É porque acreditamos que podemos nos reunir assim e que Deus vai abrir nossos olhos e nos ensinar, mostrar, moldar e nos fazer o que Ele deseja. No versículo 21 diz que está implantada em você. Veja o que diz a seguir. É capaz de salvar suas almas. Para alguns de vocês que não leem sua Bíblia, para alguns de vocês que nunca abrem este livro e se mergulham nele, só quero dizer, nunca subestimem o poder e nunca subestimem a importância da palavra de Deus. Não está falando do Espírito de Deus, está falando da palavra de Deus. E está dizendo que quando você se torna um seguidor de Cristo, Deus implanta em você esse desejo de aprender. E o que aprendemos neste livro, faz a diferença hoje. Mas faz a diferença para a eternidade quando se crê e se vive como se desejava. E isso é o que ele nos está ensinando. Agora, frequentemente na Bíblia, as Escrituras são comparadas a uma semente. É uma ilustração que Jesus usou sobre a verdade. É uma ilustração em várias ocasiões. A Bíblia nos ensina que a semente é a palavra de Deus. A Bíblia ilustra muitas vezes que a semente é a palavra de Deus, sua verdade, que precisa entrar em seu coração. Nos ensina que a palavra de Deus é a semente e a terra onde será plantada é o seu coração, que é muito importante. Como se Deus estivesse dizendo, tenho esta semente, quero te ensinar, mas você precisa ter um coração receptivo ao que quero fazer. A lição da semente e da terra é para nos ensinar que nosso coração precisa estar preparado. Devemos desejar aprender de Deus. Por exemplo, eu não gosto de trabalhar no jardim. Alguém concorda comigo? Há pessoas suficientes que adoram fazer isso para que eu não precise fazê-lo. Estou me explicando. Por que se limitar ao seu jardim? Vem, no meu e de passagem corta a grama. Não é. Quando você pensa nisso, o que você tem que fazer? Você tem que sair. No noroeste do Arkansas, estou aprendendo isso. Mas como no noroeste do Arkansas, cara, você não pode cavar muito sem se deparar com rocha. Quero dizer, de onde vem toda essa rocha? Em Arkansas, se você realmente quer plantar algo, precisa quebrar uma quantidade ridícula de rocha. Aprendi isso desde que estou aqui. Depois, você tem que colocar fertilizante, tem que trabalhar a terra. Se você está fazendo um jardim, sabia que quanto mais você trabalha em um jardim, melhor a terra fica. Quanto mais trabalho, mais cultivo, melhor fica. E a Bíblia nos ensinaria por que Deus usa essa ilustração, porque disse, assim é exatamente como funciona comigo. Para que você me ouça, para que tenha tudo o que tenho para você, seu coração deve estar preparado. Em Provérbios 4:23.
Gosto de citar muitos versículos para vejam o que ensina a Bíblia e onde aplicá-lo em sua vida. A Bíblia diz: cuide do seu coração diligentemente. Por que você deveria cuidar do seu coração? Porque dele brotam as fontes da vida. Você precisa trabalhar sempre no coração. Você precisa deixar constantemente Deus trabalhar. Pensem nisso. Fiquem comigo. Sei que estou ensinando uma pequena sessão aqui que pode ser mais desafiadora para alguns de vocês. Mas quando falo de iluminação e de Deus ensinando, revelando e mostrando, ninguém que seja seguidor de Cristo deve ser arrogante, porque a Bíblia ensina que por si mesmo você não pode conhecer a verdade. Deus revela a verdade em seu coração e sua vida. Por isso não sejamos arrogantes, Deus revela. Não o ganhamos nem o conseguimos. Deus nos mostra. A palavra de Deus pode ser implantada e seu coração deve estar receptivo. Nesta manhã, haverá mais pessoas no segundo serviço. Temos todas essas pessoas nesta sala. Temos pessoas na sala ao lado. Algumas sairão esta manhã e dirão algo como: homem, que palavra, realmente obtive algo esta manhã. Alguns vão dizer algo como: não sei quem ele pensa que é, mas você não precisa continuar fazendo isso. Quero dizer, as pessoas vão sair e dizer: não tirei nada disso. Não teve nenhum impacto na minha vida. Qual é a diferença? A Bíblia diz: preparação do coração. Este trecho ensina que se você quer ouvir a Deus e experimentar a Deus e ter a verdade de Deus no seu casamento e na sua vida, deve preparar seu coração. Este texto fala sobre 3 preparações. Veja o que diz. Veja o que nos diz primeiro. Diz: você precisa ficar em silêncio. Bom, isso acaba de deixar muitos americanos fora do mercado, não é? Quero dizer, Deus diz: ei, se você quer o coração certo, se você quer iluminação, se você quer que Deus te mostre a verdade no seu casamento, se você quer que Deus te mostre a verdade com seus filhos, se você quer que Deus te mostre o que deve fazer, Ele diz: a primeira coisa que você deve fazer é ficar em silêncio, ser rápido para ouvir, lento para falar. Minha esposa Amy sempre me diz: Chris, quando você está falando, não está ouvindo. Acho que ela diz isso. Você precisa ficar em silêncio. Não pode ouvir a Deus se estiver falando. Não pode ouvir a Deus se estiver respondendo. Não pode ouvir a Deus. Você está ouvindo isso se estiver discutindo. Está falando sobre ficar em silêncio. Declaração lenta para a ira, rápida para ouvir, lenta para falar e lenta para se irritar. Achei realmente interessante porque quando a Bíblia fala sobre ouvir a Deus, nos está dando esse desafio sobre a ira. Escute, a tendência é, e você sabe onde realmente notei isso. Vou te dizer onde realmente notei. Eu realmente notei durante a pandemia do Covid. Digo, estou ensinando. Eu não sei no que vocês estão pensando. Alguns estarão agradecendo a Deus agora, mas não sei seus pensamentos. Estou ensinando, mas não sei o que você diz. Responde, luta ou entende. Durante o Covid, todos nós fomos para o online. Ao terminar, entrava online e lia os comentários. Você ficaria surpreso com quantas pessoas se opunham, liam um versículo ou faziam uma declaração e eles respondiam com uma objeção. Ele me abriu os olhos para o que acontece neste auditório agora. Como todo domingo você entra e diz: estou de acordo com ele nisso, mas não naquilo. Por isso eu adoro ser um mestre da Bíblia, porque na verdade você não está em desacordo comigo, mas com Deus. Por isso tentamos nos ater à Bíblia aqui. Dizemos, o versículo, isso é o que diz e o que significa para que você veja. E o que ele está dizendo é que Deus realmente quer falar a sua vida, mas nossa tendência é resistir. A tendência é saber o que Deus diz, mas a tendência é dizer que estou aqui porque me obrigaram a estar aqui com seu comportamento. Temos essa tendência de responder a Deus e ele diz: espera, isso precisa acontecer. Você não pode sair por aí. Precisa ficar em silêncio, precisa ouvir. Não pode estar respondendo frustrado, irritado com Deus pelo que Ele ensina, porque se está estressado, sobrecarregado, resistindo, distraído ou com pressa, não ouvirá Deus. Pense nisso, o salmista disse: estai quietos e conhecei que eu sou Deus. Reconheça que meu plano é de fato o melhor plano. Meu plano é verdadeiramente o plano correto. E Tiago diz isso. Ele diz: porque a ira do homem, a resistência do homem, isso é o que vai acontecer. Não vai alcançar a justiça de Deus. E isso é o que significa. Simplesmente significa que não vai produzir a vida correta. Então alguém dizer: eu sei que Deus diz para considerar o outro mais que eu, mas se eu fizesse isso, meu parceiro se aproveitaria de mim. Eles fariam isso ou aquilo. E crias este argumento dentro de ti que se opõe ao plano de Deus, te afasta mais dos princípios e das prioridades de Deus, e então você obtém caos e se pergunta por que há caos. E Deus diz: você precisava ouvir
Meu nome é Chris e sou seu amigo. Estas foram 2 boas semanas. Ele diz que você deve chegar a este ponto. Em segundo lugar, ele diz isso. Devo confessar e ser honesto com minhas lutas. Devo colocá-las para fora. Não posso ter lixo na minha vida, nem pecado se quero ouvir a voz de Deus. Preste atenção no que ele diz. Ele diz, deixando de lado toda imundície e resto de maldade. Todos se sentem desconfortáveis ao ler isso na sociedade atual. Ele diz que você precisa lidar com ervas daninhas se a semente for ser produtiva. Deus está dizendo que se a minha verdade vai crescer, florescer e afetar sua vida, você precisa lidar com as ervas daninhas que entram na sua vida. O que ele está dizendo é, tenho que trabalhar a terra, tenho que tirar as pedras, tenho que arrancar as ervas daninhas, tenho que preparar o campo. Você tem que se livrar de 2 coisas. Ele se torna específico. Há 2 ervas que você precisa tirar. Uma é a sujeira e a outra é a maldade. Algumas de suas traduções dizem sujeira e maldade. É interessante, a palavra sujeira em grego é um pouco nojenta. A palavra sujeira em grego é para ser humano ou cera do ouvido. Que nojo não é? Não é verdade. Estão todos comigo. Alguma vez vocês estavam se limpando e perceberam que é muito mais acúmulo do que esperavam ter. Não é verdade. Como quando você era criança e sua mãe dizia, você tem cera nos ouvidos? Porque você não está ouvindo o que estou dizendo. Literalmente. É isso que ele ensina aqui. Sabe, uma das coisas que mais me preocupam, e é por isso que quero que entenda, um dos princípios fundamentais da Escritura é a iluminação, porque o mundo luta para ver o que deve ser visto. Porque lutamos com Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito revela. A verdade não se aprende, se revela. Deus ensina, Deus molda, Deus forma, Deus revela coisas. E ouço as pessoas dizerem com frequência, Deus nunca me fala. A Bíblia sugere um problema de acúmulo nos ouvidos. Olha, estou apenas explicando para que você possa entender. Ok, pode ser que você tenha acúmulo emocional, espiritual, mental ou moral. E ele diz, você precisa se livrar disso para me ouvir. Estava voando de avião, não faz muito tempo, com um dos nossos netos. E então, quando você leva uma criança no avião, você está sempre orando para que ela fique tranquila. Eu subo no avião e tínhamos telas, tínhamos fones de ouvido, os pequenos para crianças. Ele os coloca e os conecta. Estou te informando, estou tentando te dizer, isso é o que está acontecendo. O avião está fazendo isso ou aquilo, coisas assim. Como meu neto estava usando seus fones de ouvido, ele não me ouvia, não me ouvia. Então lá estou eu constantemente me inclinando e movendo os fones de ouvido para que ele pudesse me ouvir. Para muitos de nós, e quero que ouçam quando você diz, sei o que Deus diz, mas é porque você está usando fones de ouvido como se você estivesse bravo com Deus. Por isso ele diz, tenha cuidado em se irritar com o que Deus te ensina, pois é como cancelar ou anular a voz de Deus na sua vida, porque não permite a verdade entrar. Não fica em silêncio para ele trabalhar na mente e coração. Você está indo contra ele. Você está tratando o Deus do universo como se fosse um parceiro. Você está tratando o Deus do universo como um amigo, como apenas um pensamento que você tem que combater. E Deus diz, isso não vai funcionar. O engraçado foi isso, foi quão barulhento meu neto podia ser. Não é? É tão engraçado porque ele olhava para cima e gritava, não quero nada para beber. E eu pensando, agora todo o avião sabe, não acho que a comissária venha, não se preocupe. Não é, quero dizer, é tão engraçado para mim o quão alto ele estava gritando. E eu tenho que dizer a vocês, escutem-me. E assim o mundo está gritando bobagens porque não está ouvindo a voz de Deus. É precisamente isso que ele está nos dizendo. E aqui está a parte desafiadora para nós neste mundo. Depois diz, preciso me humilhar. Com humildade, veja isso. Receba a palavra implantada em vocês. Imagine isso para ilustrar o que ele quer que você entenda. Diz, se você é seguidor de Cristo, isso é o que Deus fez. Deus te deu seu Espírito. Ele colocou alguém dentro de você para te ajudar a compreender a palavra de Deus, a vontade de Deus e o propósito de Deus. Você tem alguém implantado como uma semente. Depois, se você a coloca na terra, rega, cultiva e trabalha, essa semente vai crescer. Quando você decide seguir a Cristo, Deus te deu seu Espírito e sua verdade. E se você regar isso e trabalhar nisso e ouvir e se ajustar e ficar em silêncio, isso criará raízes, se desenvolverá e produzirá coisas na sua vida e fora dela. Aqui está a questão-chave. Se você vai se tornar o que Deus quer que você seja, você precisa se humilhar. E dizer, obedecerei a Deus e deixarei todas as consequências em suas mãos. É o que ensina aqui. Entenda ser humilde. Siga o que Deus diz segundo sua verdade. É uma grande definição para você o que é a humildade. A humildade é dar um passo atrás e dizer, acho Deus mais inteligente do que eu. Acredito que Deus tem tudo resolvido.
Deus entende e eu vou segui-lo. Olha, alguns de vocês homens, bem, todos precisamos ouvir, mas alguns de nós que pensamos que temos um grande senso comum e somos inteligentes, a humildade não é pensar menos sobre quem você é. A humildade não é pensar menos em quem você é pensar mais em quem é Jesus. E isso é humildade. Não se trata de pensar menos de si mesmo. Pense mais em Jesus. Voltemos ao que disse Agostinho. Somos muito fracos para descobrir a verdade apenas com a razão. E o que o mundo está tentando fazer é olhar para todas as religiões do mundo e tentar entender através da razão. E Deus, neste livro da verdade, nos diz: vocês não vão resolver isso sozinhos. Vocês não vão conseguir fazer isso. Você vai ter que confiar em mim. Eu vou ter que te dar recursos, te dar ajuda para te levar onde precisa estar. E assim, a humildade não é pensar menos sobre quem você é pensar mais sobre quem é Jesus e ver que o caminho dele é o melhor caminho. Eu adoro o que Chuck Colson disse. A verdade nunca foi uma questão decidida por pesquisas ou opinião popular. É isso que estamos tentando fazer hoje em dia. Mas pensem nisso. O que é verdade nunca foi uma questão decidida por pesquisas ou pela opinião popular. Verdade não é democrática. A verdade não é democrática. É algo que Deus escreveu no próprio tecido da natureza. Isso é o que Tiago está dizendo. Tiago diz que você deve ouvir a Deus porque a verdade está no que ele ensina e diz. Segunda coisa, ir mais rápido. Todos precisam acordar. Prontos. Olho a palavra de Deus. Olho a palavra de Deus. Isto é Tiago 1, começando no versículo 22. Ele diz, mas demonstrem-se fazedores da palavra, não apenas a escutem. Ele diz, e não ouvintes que se enganam. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não fazedor, é como um homem que olha seu rosto natural no espelho. Imediatamente ele esqueceu que tipo de pessoa era. Mas aquele que olha atentamente para a lei perfeita, a lei da liberdade, a verdade perfeita, o que você precisa para a sua vida, a verdade de Deus que nos faz livres, permanece, não sendo um ouvinte esquecido, mas um ator eficaz, ele será abençoado no que faz. Meninos, este é o propósito por trás da nossa igreja, da classe Jornada de Vida, permanentemente, onde ensinamos os fundamentos de Deus, como permanecer, caminhar, ouvir sua voz e estudar sua palavra. Isso é o que fazemos. Na nossa terceira aula, te ensinamos sobre seus dons, talentos e como usá-los para a glória de Deus. Na última, falamos sobre sua missão na vida e mostramos maneiras de cumprir seu propósito pelo qual você foi criado. Queremos que você seja livre. Queremos que você seja abençoado. Esse é o desejo profundo. Frustra-me ver assentos vazios, porque sei que o que ensino é uma verdade que muda vidas. E quero que esses assentos estejam cheios para que todos possam ouvir a liberdade que pode vir em Cristo. Quero que você seja abençoado, homem. Damos aulas. Quero que você seja abençoado. A Bíblia diz que se você permanecer, será abençoado. Como é permanecer? É isso que estamos te ensinando este ano. Tiago diz, escutem e diz, não se limitem a ouvir. Ele diz isso. O homem que se fixa atentamente, essa é uma maneira de te abençoar. Você deveria anotar, ler e estudar a Bíblia. Olhar para essa verdade, não apenas captá-la no domingo. Não obter um pequeno versículo em um calendário de folhas. Sua vida é muito melhor que a minha se isso é tudo o que você precisa. Ele diz, não, isso não é permanecer. Permanecer significa meditar, é uma comunicação constante. Depois ele diz, não se tornando um ouvinte esquecedor, isso é lembrar da Bíblia. Depois diz, mas fazê-lo, isso é responder à Bíblia. E diz, essa pessoa que faz essas coisas, que lê, estuda, medita, lembra e responde, essa é a pessoa que será abençoada. Para muitos de nós, podemos duvidar de Deus e nos perguntar se Ele é real. Estive no cristianismo por muito tempo, mas até Deus diz que a bênção de Deus provém disso, da pessoa que observa atentamente. Está falando sobre ler e estudar a Bíblia. Leio, reflito sobre ela, penso nela, medito nela. Depois diz que a pessoa que faz isso é como se olhar em um espelho. Nós usamos isso esta manhã. Sinto que todos usaram um espelho esta manhã. Então todos estão bem, certo? Parece que todos usaram um espelho. Qual é o propósito de um espelho? Alguns de vocês causaram um dano sério ontem à noite. Você já foi dormir e depois acordou pensando. Dormi profundamente, não é? Estão acordados esta manhã. Você se olha no espelho e nota que ontem à noite ficou se revirando. Eu causei muito dano. Ele diz, esse é o propósito do espelho. Revela o que está acontecendo. Existem duas maneiras de olhar para um espelho. Você pode olhar rapidamente ou observá-lo atentamente. Alguma vez você deu uma olhada no espelho e depois percebeu que estava com o cabelo bagunçado. Isso já aconteceu com você.
Ele diz que isso acontece quando você olha rapidamente a palavra de Deus e sua relação com Deus. É só um hábito de domingo. Essa não é o ensinamento da Bíblia. E que Deus nos ajude com as igrejas que pensam que isso é suficiente. E que Deus nos ajude com as pessoas que nos separam e nos desafiam e dizem, não é que Deus não esteja agindo, é que nós não estamos respondendo. E ele diz, quando você dá uma olhada, é isso que você obtém. Dar uma olhada não vai mudar sua vida. Deus quer que contemplemos. Ele usa a terminologia, olhar fixamente. Pense nisso. Coisas que fazemos por você na classe Jornada de Vida em Permanência é te dar um plano de leitura da Bíblia. Leia este livro sistematicamente, aprendendo a palavra de Deus. Não deveriam estar pulando e picoteando. Estou me explicando. Não deveriam estar pulando livros, nem versículos, nem dizer, esta semana vou ler este livro e na próxima semana lerei este outro. Tem que ser sistematicamente. Você precisa de um plano de leitura da Bíblia, porque eu quero ouvir a palavra de Deus e quero que a palavra de Deus entre em mim. Você deveria tratar a palavra de Deus da mesma forma que quando se levantar amanhã e se preparar. Então, quando vocês se levantam e ficam em frente ao espelho, vá se trocar de roupa. Você não vai usar isso. Tudo bem. Eles têm que pensar que isso é andar com Deus. Isso é andar com Deus. Você gosta de como se vê, como age, como observa o que o espelho reflete e começa a trabalhar para fazer ajustes. Ele diz, assim é como você olha para a palavra de Deus. Número 3. Eu tenho que aprender a palavra de Deus. A diferença de ler a Bíblia e estudar a Bíblia. E qual é a diferença? Muitos seguidores de Cristo leem a Bíblia como uma lista de verificação. Eu li e isso foi tudo. Não é, você lê a Bíblia. A Bíblia lê você. Quero dizer, você está anotando, você está aprendendo, você está se desenvolvendo. Existem 2 componentes para estudar a Bíblia. Escrever e discutir com alguém. Faz parte do estudo bíblico. Parte do estudo bíblico é o que eu fiz a semana toda. Estudei, preparei, anotei coisas e apresento a vocês, mostrando-lhes. Isso é o que aprendi e absorvi. Por isso, meu objetivo para o final deste ano é que 60% do nosso povo esteja na classe de Jornada de Vida em Permanência. Quero que vocês estejam em algum nível. De fato, quero que muitos de vocês estejam em grupos de discipulado. Vou lhes dizer por que seu pastor apoia nossos grupos. No final, vou mostrar como se inscrever. Eu acredito nos grupos, pois nos grupos de discipulado você estuda a Bíblia e conversa com pessoas sobre o que estuda. E quando você fala sobre isso, é como trazê-lo para a sua vida. Imagine uma equipe de beisebol que nunca pratica. Imagine um treinador que nunca treina. Imagine um jogo que nunca começa. Pense em coisas assim, mas é assim que tratamos o cristianismo. É o que fazemos com o nosso cristianismo. A Bíblia nos ensinaria que devemos estar neste livro. E eu devo estar dando o meu tudo pelo que Deus está me ensinando. E você deve estar dando o seu tudo pelo que Deus está te ensinando. E o unimos. E quando unimos, estamos trabalhando a palavra, estamos desenvolvendo a palavra, estamos praticando a palavra, estamos vivendo a vida juntos, como um time de futebol, ou um time de beisebol, ou qualquer esporte que treina seus jogadores e os coloca no jogo. A Bíblia diz que assim vivemos e interagimos. É isso que fazemos. Na igreja, só sentamos e absorvemos. Não é de se admirar que não saímos para fazer diferença. O que eu adoro nos grupos de discipulado é que eles reúnem as pessoas em grupos de 5 a 8. Falam sobre isso, retornam e falam sobre sua vida com quem interagimos, com quem compartilhamos, a quem contamos essa notícia que começa a trabalhar em nossa vida. Eu adoro isso. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus está ensinando. Ele diz, leiam as escrituras pensando que nelas há a vida eterna. Ele dizia que só buscam o que lhes beneficia. Depois volta e diz, e são elas que dão testemunho a meu favor. Este livro nos ensina sobre Jesus. Você pode ver a Jesus. Quando você estuda este livro, você o vê em Gênesis, você o vê em Apocalipse, você o vê em tudo que há no meio. Quando você busca nas Escrituras, vê e aprende sobre Jesus. Vê Jesus e aprende sobre Jesus, isso é uma experiência pessoal. Quero que você ouça. No dia 27 de novembro de 1994, minha oração foi, Deus, eu destruí minha vida. Te dou os dias que restam, faça o que puder com ela. E assim comecei a buscar nas Escrituras. Comecei a vê-lo aprender sobre ele. Isso criou um desejo de adorá-lo. Isso criou um desejo de honrá-lo. E você pode ver que todo este livro se trata de Jesus. Há crenças hoje em dia que ensinam que você se torna um Deus. Há pessoas se reunindo esta manhã, milhares delas, e estão ensinando que podem ser um Deus. Mas este livro diz que só há um Deus. E este livro diz que o adoraremos, o louvaremos, o engrandeceremos e lhe serviremos e direcionaremos nossa atenção para ele. Não se trata de nós. Isso é o que a Bíblia nos ensina.
ensina, servimos e o adoramos, mas você tem que estudar este livro para poder saber isso. Você tem que estudar este livro, como falamos em Colossenses 2, onde diz que não se envolva em uma falsa filosofia, em algo que o mundo cria. Por isso temos que amar este livro e persegui-lo. Em Atos 17, versículos 11 e 12, Lucas fala sobre um grupo de pessoas em uma cidade chamada Bereia e fala sobre ele. Veja o que diz. Agora, estes eram de sentimentos mais nobres do que os de Tessalônica. Você pode acreditar, seria como dizer, eu venho de um Liberty. Seria como dizer, Liberty era melhor que vocês. Estão entendendo? Isso está na sua Bíblia. Não fiquem bravos. Eu não disse isso. Agem como se estivessem bravos. Vocês imaginam se eu dissesse isso? Ele disse que eram mais nobres do que os de Tessalônica. Receberam a palavra com grande entusiasmo, analisando as Escrituras diariamente se era verdade o que lhes era anunciado. Muitos deles creram com mulheres e homens gregos proeminentes. Estavam lendo e não apenas lendo. Estavam estudando, estavam escrevendo, estavam aprendendo juntos e crescendo juntos. Adoro esta citação de Agostinho. Diz, a verdade é como um leão. Você não precisa defendê-la. Deixe-a livre. Ela se defenderá sozinha. Que grande citação, não é? Vamos, essa foi ótima. O que ele diz é que precisamos nos mergulhar nesta palavra e nesta verdade. Olhem, eu não sou perfeito. Aquela voz que ouviram dizer amém foi a minha esposa. Não sou perfeito, mas tenho que te dizer que Deus passou anos me corrigindo, moldando-me, formando-me, ensinando-me e ajudando-me. E posso te dizer que Deus salvou meu casamento. Deus salvou meu casamento. Não há outra maneira de dizer isso. Eu estava à beira do divórcio. Eu me sentia tão vazio e com tanta necessidade de sabedoria e direção para a minha vida. Tinha essas crianças e não sabia o que fazer com elas. Tinha 19. Estava prestes a completar 20 e não tinha ideia. Fui egoísta perseguindo minha vida, arruinei meus sonhos e desejos. Fui a Cristo e disse, Deus, preciso de sabedoria. A verdade é como um leão e você não precisa defendê-la. Apenas a deixe livre em sua vida. Depois diz isso, asseguro a palavra de Deus. Espero que vocês estejam vendo isso. Eu a asseguro. A Bíblia diz em Tiago 1:25, mas aquele que realmente atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecedor, mas um praticante da obra. Este homem será abençoado no que faz. Em outras palavras, medita nisso, pensa nisso repetidamente, lembra-se, não esquece. A palavra memorizar é o que você poderia colocar ao lado se tiver sua Bíblia. Se você está sério sobre ver uma mudança em sua vida, agora escute aqui. Porque, homem, eu te digo, quero te ajudar nesta cultura de caos. Se você está sério sobre uma transformação em seu casamento, se você está sério sobre uma transformação em seu lar, lembro de um tempo em que não gostava da dinâmica da nossa casa, não gostava de como as crianças se falavam, não gostava de como as coisas estavam se desenvolvendo na nossa casa. Meus filhos eram pequenos, gritando de um lado para o outro da casa e pensei, não quero viver assim. Lembro-me de ter chamado minha família e dito, pessoal, não vamos mais nessa direção. Assim é como vamos nos falar e nos tratar. Assim é como vamos responder uns aos outros. Peguei a escritura de Efésios, capítulo 4, e começamos a ensinar isso. E é sobre isso que ele está falando. Se você está sério em ver uma mudança em sua vida, em ser espiritualmente maduro e ter tudo o que Deus quer para você, o maior hábito que você pode desenvolver em sua vida é começar a recordar e memorizar este livro. Esconda a sua palavra em seu coração. Coloque-a em sua mente. E quando você for tentado, pense nisso. Se você for tentado, é muito raro que você traga uma Bíblia com você. Não é verdade? É raro que você tenha essa grande Bíblia quando o estresse vem bater à sua porta e você precisa de consolo. E assim, uma das melhores coisas que você pode fazer, e eu já disse isso várias vezes, e não digo de maneira ofensiva, digo isso para te ajudar, mas não posso contar quantas vezes as pessoas entravam e se sentavam no meu escritório e eu podia ver o estresse e o peso sobre elas enquanto me contavam os eventos em suas vidas. E não digo isso com falta de respeito. Estou apenas dizendo que 10, 15, 20 versículos vêm à minha mente do que diz a Bíblia e do que ela fala. Ele começa isso dizendo o seguinte, sabemos bem, esse é o ponto de transformação da vida. O ponto de transformação da vida é a quem conheço e o que ele me ensinou de maneira profunda. Essa é a diferença em Cristo Deus antes de 1994 e o Cristo Deus depois de 1994. A quem conheço e o que me ensinou, passo por tempestades e dificuldades e tenho uma perspectiva diferente de outras pessoas. Por quê? É por quem eu conheço e o que ele me ensinou. E a Escritura me inunda minha mente. Quando chega a tentação, minha mente é inundada. Quando chega o medo, minha mente é inundada.
Embora eu não a levante todos os dias e não a tenha comigo em todos os momentos, a Escritura, que é verdade, começa a impactar minha vida. E então dizemos coisas como esta. Bem, você sabe, pastor, simplesmente me custa lembrar. Sabe, você nunca se esquece quando começa o jogo, e se você esquecer, você volta e investiga, não é? Posso dizer que não caio bem a vocês esta manhã. Sinto muito. Fico feliz que venha um segundo grupo. Talvez se juntem a mim. Quero dizer, você nunca esquece a que horas começa um jogo, não é? Ou se de repente toca uma música dos anos 90 no rádio e você consegue cantá-la palavra por palavra, não é? E vou confessar que se estou dirigindo pela estrada e toca uma música reconhecida em um comercial no rádio, eu começo a dançar. Sabem a que me refiro? É como se voltasse a mim. Você fixa isso na sua mente. Uma das orações que oro com frequência. Escutem bem. Uma das orações que oro é: Deus, se eu inserir isso em mim, quando a tempestade, a dificuldade e a tentação chegarem, deixe que o seu Espírito traga isso à tona. Se eu inserir isso em mim, deixe que o seu Espírito traga isso à tona. E se você acredita no que ensina a Bíblia, a palavra de Deus implantada em você, quando chegarem as tempestades e desafios, o Espírito de Deus os tirará, dará fruto e te guiará no chamado de Deus. Vou te dar um grande trecho das Escrituras. Viajo pelo mundo e ensino o capítulo 1 de Josué. E quando realmente faço isso, tenho uma lição de liderança que chamo de A Coragem que Requer Liderança. Há uma lição de liderança online no Chris Dios Ministries para todos os pastores do mundo que eu ensinei. É uma das minhas lições favoritas, chamada O Plano para o Líder de Deus. O plano para a vida de Deus. Acredito que assim Deus quer que um líder viva. No capítulo 1 de Josué, em Josué 1:8, ele está dizendo a Josué: isto é o que tenho para a sua vida, essas promessas que fiz desde Gênesis, Josué, você as realizará, isto quero que faça. Veja o que diz no versículo 8, este livro da lei não se apartará da sua boca, conte ao povo. Sobre isso medite, sobre isso pense, sobre isso reflita, sobre o que te digo, Josué. É o plano para o sucesso dia e noite. Você tenha cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito nele. Porque então farás prosperar o teu caminho e então terás sucesso. Sabe, esse é o único momento. Todos ouçam com muita atenção. Deus está dizendo a Josué: isso é o que você deve fazer para levar meus filhos à terra prometida, da qual falei por muito tempo. É a única vez em que prosperar e sucesso se encontram no mesmo versículo. A única vez que a palavra prosperar e sucesso se encontram no mesmo versículo. E como se encontram? Medite, pense, fale sobre o que eu te disse para fazer, sobre o que eu te disse. E ele diz: se você fizer isso, homem, se você fixar isso, Josué, se você revisar, lembrar, cumprir, viver a vida de acordo com isso, eu acredito que o mesmo princípio se aplica. Nós aprendemos isso em Tiago 1, nos ensinamentos de Jesus, no capítulo 15 de João. É lá que você prospera e é abençoado. E por último, vivo a palavra de Deus. Ele diz: tenho que vivê-la, tenho que olhá-la, homem, tenho que ouvi-la, tenho que ajustar minha vida para recebê-la. Mas eu tenho que viver a palavra de Deus. Agora olhem, porque se não tivermos cuidado, isso é o cristianismo. Para alguns de vocês, por isso lutam. Porque o cristianismo é o que seus pais disseram que você deveria fazer, especialmente no sul. Somos essas pessoas que pensam: sei que mamãe quer que eu vá à igreja, então é melhor que eu vá. Quero dizer, fazemos isso por todo tipo de razões. Mas o que ele diz ei pessoal, não se limitem a ouvir. Por isso eu adoro os grupos de discipulado, porque não é um lugar onde você apenas ouve. Agora Deus nos chama a nos reunir. Ele nos dá mestres que desmembram as escrituras para te ajudar. Mas depois temos que falar, discutir, aplicar e implementar em nossas vidas. Começamos pelo grande e depois vamos para o pequeno. Isso ensina a Bíblia. Pegamos o grande e depois o pequeno. Pegamos o grande e o obtemos em pequeno para nossas vidas. Ele diz que você deve fazer o que diz. E diz isso. Pense nisso. Pense nisso um minuto. Não seria horrível viver a vida toda e que este fosse o epitáfio de Deus sobre a sua vida? Não se engane a si mesmo. Não diz para você não deixar que o mestre na América te engane. A si mesmo. Não diz isso. Diz que você pode se enganar. Notaram? Eu nem preciso que alguém me engane. Sou bastante bom em me enganar. Como nos enganamos? Pensamos que se ouvimos, já temos. Mas você só acredita nas partes da Bíblia que realmente pratica. Você só acredita nas partes da Bíblia que realmente pratica. Devemos ser fazedores da palavra. Em Tiago 1:22. Mas sede fazedores da palavra e não somente ouvintes que se enganam a si mesmos. Quero dizer isso. Eu gosto de vocês. Meu nome é Chris, sou seu amigo. Obrigado por virem. Alguns pensam que ele está tentando nos expulsar. Isso tem feito há semanas.
Escutem isso porque eu quero que vocês escutem. E eu digo isso com um amor profundo, muito profundo. Poderia ser que o caos da nossa cultura não seja talvez a nossa cultura. Poderia ser que o caos da nossa cultura sejam os seguidores de Cristo. Porque não absorvemos verdade suficiente para que nossas vidas possam produzir a verdade da qual Deus fala. E Deus é claro na Escritura que os únicos que podem entender a verdade são aqueles que lhe pertencem e o conhecem. Então, será que o caos que de alguma forma te irrita no noticiário Fox, o caos que te acende e te faz gritar com a televisão quando você está sozinho, pode ser que muito desse caos seja culpa nossa? Porque é necessário a verdade para transformar. Até Tiago diz que esta é a lei da liberdade. Esta é a lei da liberdade, a verdade que Deus nos deu. O mundo não tem essas palavras. E isso é do que Jesus falou às pessoas religiosas. Minhas palavras não estão em vocês. Precisam das minhas palavras em vocês para começar a produzir. Poderia ser que conquistar o caos da verdade para que o mundo veja a verdadeira conquista do caos provém da verdade de Jesus. Isso é o que está nos ensinando. Então deixe-me levá-lo de volta aqui. Vamos voltar à história que mencionei no início. Em Mateus capítulo 7, Jesus está terminando esta mensagem sobre a verdade. E ele diz estas palavras. Isso começa no versículo 24. Esse é um fazedor da palavra. Quem ouve minhas palavras e as pratica, esse é um fazedor da palavra. Talvez comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha e caiu a chuva. Vieram inundações, soprou o vento e bateram contra essa casa e ela não caiu porque havia sido fundada sobre a rocha. Quem ouve minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. A chuva caiu. Não percam isso. A chuva caiu sobre os dois. Não importa se está sobre a rocha ou fora da rocha. Todo esse desordem do mundo está chegando a todos nós. E soprou o vento e atingiu a casa. E ela caiu. E grande foi a sua queda. Não quero que isso aconteça com você. É por isso que estou disposto a estar aqui e pregar isso. Não sabemos as tempestades futuras. Não sabemos os ventos em nossa vida. Não sabemos o futuro da nação. Você será esmagado sob o caos. Se você não tem uma base sólida para a sua vida, e a base sólida para a sua vida não são as opiniões dos outros, não é o que é popular, não é a cultura predominante, porque essa areia movediça se ajusta, muda. Veja o que disse Agostinho. Agora pense que isso foi escrito há muito tempo, e veja o que ele disse. As pessoas odeiam a verdade pelo bem do que quer que amem, mais do que a verdade. Amam a verdade quando brilha calorosamente sobre elas, e a odeiam quando as repreende. Veja... A Bíblia diria que quando você constrói sua vida sobre a verdade, ouça, muito tranquilo, fechando muito tranquilo, acalme seu coração, acalme sua ira contra mim agora mesmo, abaixe-a e ouça em silêncio, E Deus diz, a verdade é construída na sua vida, não se enfureça quando ela diz, para ajustar comportamento, mudar resposta, fazer ajuste. Construir nossa vida sobre a verdade imutável. Quando você constrói sua vida sobre a verdade, se era verdade há 1000 anos, será verdade hoje, a verdade não muda. É uma rocha. Você precisa de uma rocha para construir sua vida. Estou comprometido. Eles vão colocar isso na tela para você. Estou comprometido. Sinto que nos últimos meses fizemos uma mudança total pessoal. Entendemos a quem Deus os está chamando a ser. Entendemos o que este livro está ensinando. Talvez você esteja aqui esta manhã, mas a Bíblia nos diz como podemos ter um relacionamento com Deus. Muitos de nós conhecemos João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu unigênito, seu único em sua classe, deu seu Filho único em sua classe, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabia que isso surge de uma conversa de um homem que veio e disse, como posso conhecer a Deus? Como obtenho a eternidade? E Jesus, respondendo à sua pergunta, diz, vim no versículo 17, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Não é o melhor versículo. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Cristo veio e nunca pecou. Todos nós pecamos. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão sem a glória de Deus. Cristo veio, nunca pecou e tomou toda a ira de Deus pelo pecado quando morreu na cruz por você e por mim. Ele tomou a ira, a pena e o castigo para que você e eu nunca tivéssemos que fazê-lo. Em Romanos 8:1,
A Bíblia diz que não há juízo, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como isso poderia ser? Com os erros que você cometeu, como poderia ser possível que não haja juízo, condenação para você? Porque o teu juízo, a tua condenação foram colocados sobre Cristo, para que nunca tivesses que experimentá-los. E a Bíblia nos ensinaria que qualquer um que confie no que Cristo fez, confiar nele, entregar sua vida, entregar a propriedade, a liderança, qualquer palavra que queira usar, a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se tiver inclinação, pense nisso. Neste momento, nesta sala, talvez online, você sente que Deus está te dizendo, o Deus do universo, você sente isso na sua alma, isso é o que precisa. Isso é o que eu fiz por você. O que você ouviu, pense no que foi dito, diz que Deus o implantou, Deus quer implantar em você agora mesmo esta verdade. Você precisa de mim, precisa confiar em mim, entregar sua vida a mim. Você sente que Deus está lhe dizendo isso. Você responderia a Ele. Você poderia dizer, Deus, esta manhã eu sei que sou um pecador. Não há palavras perfeitas na Bíblia. É este coração que vem e diz, Deus, eu quero o que você tem para mim. Deus, esta manhã sei que sou um pecador e te peço que me perdoes meus pecados. Hoje, confio no que Cristo fez por mim. É assim tão simples. Confio que Cristo tomou a ira, a pena e castigo por mim para que eu não tenha que fazê-lo. E assim hoje, Senhor, quero receber o que Cristo fez por mim e quero que comece a guiar e dirigir minha vida. Quero dizer isso novamente, não há palavras perfeitas. Deus te diz, venha a mim, e você diz a Deus, Deus, eu respondo. Eu preciso de você, preciso de perdão, preciso que guie e dirija a minha vida. Eu disse a Deus que destruí minha vida, eu fiz isso, eu fiz. E Deus, qualquer coisa, olha, a partir de hoje, quero o que tens para mim, quero o que tens para mim. Os dias que me restam são teus, assim de simples. E então você poderia dizer isso a Deus. Deus, obrigado por me ouvir, obrigado pelo que fizeste por mim. A partir de hoje, toma a liderança na minha vida. Em nome de Jesus.